O sopro da vida, o milagre de Gabriel na congregação cristã no Brasil. Gabriel tinha 27 anos quando os médicos lhe deram a sentença, de cinesia ciliar primária. Doença rara, sem cura. Seus pulmões vão perdendo a função aos poucos. Com o tempo, você dependerá de oxigênio e transplante. As palavras ecoavam em sua mente como marteladas. Desde criança, ele lutava contra infecções respiratórias constantes, tosses que nunca passavam, uma fadiga que o impedia de viver como os outros. Os remédios aliviavam por um tempo, mas a doença avançava implacável. Aos 25, já usava inaladores diários. Aos 27, começou a sentir falta de ar ao subir um lance de escadas. Sua mãe, Dona Maria, era uma mulher de fé simples, mas inabalável. Católica de criação, ela orava todos os dias por um milagre, acendia velas, fazia promessas. Gabriel, porém, havia se afastado de Deus. Se ele existe, por que me deixou assim? Pensava, enquanto via amigos correndo, trabalhando, vivendo sem limites. A amargura o consumia. Até que um dia, exausto, desabou no sofá da sala e chorou como nunca. Não aguento mais, mãe. Não quero ser um peso para ninguém. Foi então que Dona Maria, com lágrimas nos olhos, lhe falou de um lugar onde Deus ainda operava milagres. Filho, tem uma igreja aqui perto, a Congregação Cristã no Brasil. Lá não tem show, não tem pastor famoso, não tem nada desse mundo. Só tem gente humilde que ora de verdade. Eles acreditam que Deus cura. Vamos só uma vez? Gabriel, sem forças para discutir, concordou. No domingo seguinte, entraram na pequena sala alugada onde a congregação se reunia. Não havia instrumentos, nem telões, nem palmas ensaiadas. Só bancos de madeira enfileirados, irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social e gravata. O ar cheirava a café recém-coado, trazido por alguma irmã para depois da reunião. No fundo, uma mesa coberta com um pano branco, a Santa Ceia. Um ancião de cabelos grisalhos, de voz calma mas firme, dirigia o culto. Irmãos, vamos cantar o hino 42, disse, e todos abriram seus inários. Gabriel estranhou a melodia sem acompanhamento, só vozes unidas, algumas desafinadas, mas cheias de devoção. Perto da cruz de Jesus há lugar para mim, ele sentiu algo estranho no peito. Não era dor. Era como se aquelas palavras o envolvessem. Quando chegou a hora dos testemunhos, um irmão se levantou. Eu vim aqui há 3 meses com uma hérnia que me impedia de trabalhar. Os médicos disseram que só cirurgia. Os irmãos oraram, e hoje estou curado. Louva a Deus. Outra irmã, idosa, contou como havia sido libertada de dores nas costas após anos de sofrimento. Gabriel olhava tudo com ceticismo, mas algo dentro dele começava a tremer. Depois dos testemunhos, o ancião pediu que quem precisasse de oração se levantasse. Deus ouve, irmãos. Não importa o que o mundo diz. Aqui, nós cremos no poder do Senhor. Dona Maria puxou o braço do filho. Vamos, Gabriel. Ele hesitou, mas se levantou. Sentiu os olhares compassivos, mas nenhum julgamento. O ancião se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: qual é o seu nome, irmão? Gabriel. Gabriel, você veio até aqui hoje porque Deus te chamou. Você acredita que Ele pode te curar? Gabriel engoliu em seco. Eu não sei, irmão. Os médicos disseram que não tem jeito. O ancião sorriu. Os médicos não são Deus. Vamos orar. Todos se ajoelharam. Gabriel sentiu mãos em suas costas, em seus braços, irmãos que nem conhecia, intercedendo por ele. O ancião começou a orar em voz alta, com uma autoridade que Gabriel nunca havia ouvido. Pai Celestial, tu que formaste este irmão no ventre de sua mãe, que conheces cada fôlego seu, toca-o agora. Renova seus pulmões, restaura cada célula, como só tu sabes fazer. Em nome de Jesus, ordenamos que esta doença saia, que a saúde volte, que Gabriel respire livremente, para a tua glória. Amém. Gabriel sentiu o corpo tremer. Não era medo. Era como se uma corrente elétrica percorresse suas veias. Quando se levantou, as lágrimas escorriam sem controle. Obrigado,
foi tudo o que conseguiu dizer. Nos dias seguintes, Gabriel voltou à congregação. Não por obrigação, mas porque sentia falta daqueles momentos. Começou a participar das reuniões de quarta-feira, a ouvir as pregações simples, mas profundas, sobre a fé que move montanhas. Os irmãos o recebiam com carinho, sem perguntar muito, só orando por ele. Uma irmã, chamada Raquel, lhe emprestou uma Bíblia. Leia Salmo 103, irmão. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Uma noite, depois de um culto, Gabriel sentiu algo diferente. Respirou fundo e percebeu que o ar entrava mais fácil. Não era imaginação. Ele correu para casa, subiu as escadas sem parar, e pela primeira vez em anos, não ficou ofegante. No dia seguinte, foi ao médico. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. Isso não faz sentido, disse o pneumologista, confuso. Sua função pulmonar melhorou 30%. Isso não acontece com discinesia ciliar. Gabriel sorriu. Deus me curou, doutor. 3 meses depois, Gabriel estava de pé na frente da congregação, dando seu testemunho. Vestia uma camisa social branca, gravata azul, presente de um irmão que o havia acompanhado na jornada. Suas mãos não tremiam mais. Sua voz saía firme. Irmãos, eu vim aqui doente, sem esperança. Mas Deus me mostrou que onde a medicina não pode, Ele pode. Não foi um homem, não foi um remédio, foi o poder de Deus, através das orações de vocês. Hoje, respirei sem dor. Hoje, estou curado. E não é só isso, hoje, eu sou batizado nas águas, para viver uma nova vida em Cristo. O ancião, com os olhos brilhantes, confirmou: este é o poder do Evangelho, irmãos. Não precisamos de espetáculo. Precisamos de fé. Naquele domingo, depois do culto, Gabriel foi batizado. A água fria o envolveu, mas seu coração ardia. Quando emergiu, sentiu como se tivesse nascido de novo. Não apenas curado no corpo, mas livre na alma. Hoje, Gabriel serve na congregação. Ajuda a organizar os cultos, visita os doentes, leva a palavra de esperança a quem precisa. Sempre que alguém pergunta como foi curado, ele responde: não foi milagre meu. Foi milagre de Deus, através de um povo que ainda acredita. E então, ele conta a lição que aprendeu: a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em quem as tem. Na congregação cristã, não encontramos soluções humanas. Encontramos Deus. E quando Deus age, nenhuma doença, nenhuma dúvida, nenhum medo pode resistir. No silêncio daquela sala simples, entre hinos cantados à capela e irmãos de joelhos, Gabriel havia descoberto o verdadeiro sopro da vida. E agora, ele vivia para compartilhá-lo. Era uma tarde de domingo quando Gabriel chegou à igreja mais cedo que o habitual. O sol ainda brilhava forte, mas dentro do templo já se sentia aquele clima de paz que só existe onde o Espírito Santo habita. Enquanto arrumava as cadeiras para o culto da noite, ouviu passos lentos vindo do corredor. Era a irmã Maria, uma senhora de quase 80 anos, que há meses lutava contra uma dor nas pernas tão forte que mal conseguia andar. Irmão Gabriel, você tem um minutinho? Ela perguntou, apoiando-se no braço dele com um sorriso cansado. Gabriel reconheceu naquele olhar a mesma dor que um dia ele próprio tinha sentido. Sem hesitar, sentou-se ao lado dela no banco de madeira e ouviu sua história. Maria contava como as noites eram longas, como as orações pareciam não ser respondidas, como às vezes a fé fraquejava. Gabriel não ofereceu palavras vazias. Apenas segurou sua mão e disse: Irmã, eu também já estive onde a senhora está. Mas hoje eu sei uma coisa: Deus não esquece de ninguém. Às vezes, Ele só quer que a gente chegue mais perto. Naquela noite, durante o culto, quando os irmãos se ajoelharam em oração, Gabriel sentiu um impulso no coração. Levou a irmã Maria até o centro da sala, onde os obreiros já estavam intercedendo pelos enfermos. Não houve gritos, não houve espetáculo. Apenas mãos postas, lágrimas silenciosas e a voz suave do irmão que presidia a reunião, pedindo a Deus: Senhor, toca neste corpo, como só tu sabes fazer. E então, algo aconteceu. Maria sentiu primeiro um calor nas pernas, como se uma corrente suave percorresse seus músculos endurecidos.
Depois, uma leveza que não sentia há anos. Os irmãos ao redor começaram a chorar, porque viram quando ela, sem ajuda, se levantou. Primeiro um passo, depois outro. Caminhou até o banco, sozinha, como se nunca tivesse sofrido. Glória a Deus! Alguém exclamou, e o coro de amém encheu a sala. Mas o que mais marcou Gabriel não foi o milagre em si, e sim o que Maria lhe disse depois, com os olhos brilhando. Irmão, eu não pedi só pelas minhas pernas. Pedi por paz no coração. E Deus me deu as duas coisas. Aquilo confirmou o que Gabriel já sabia: os milagres na congregação não eram apenas para o corpo. Eram para a alma. Eram para mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está ali, quieto, trabalhando. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou. Mais pessoas começaram a vir aos cultos, não por curiosidade, mas por necessidade. Havia o jovem que lutava contra a depressão, a mãe que não sabia como criar os filhos sozinha, o homem que havia perdido o emprego e a esperança. E em cada um daqueles corações, Deus ia fazendo sua obra. Gabriel, agora mais do que nunca, entendia seu papel. Não era ele quem curava, quem consolava, quem transformava. Ele era apenas um instrumento. Um servo que, depois de ter sido quebrado, foi restaurado para servir. E assim, entre visitas aos enfermos, orações nos lares e testemunhos compartilhados, ele via a igreja crescer não em números, mas em fé. Certa vez, um homem cético, que havia vindo apenas para ver como era, lhe perguntou: Como vocês explicam essas coisas? Médicos não conseguem fazer o que vocês dizem que acontece aqui. Gabriel sorriu e respondeu com a mesma simplicidade de sempre: Nós não explicamos. Apenas cremos. E quando a gente crê de verdade, Deus mostra que Ele é maior do que qualquer explicação. Porque na congregação cristã, os milagres não eram contados como troféus. Eram sementes. Sementes de uma fé que, uma vez plantada, não morre. E Gabriel, que já havia sido terra seca, agora via brotar em sua vida e na vida daqueles ao seu redor o fruto de uma esperança que não decepciona. E assim, entre hinos, orações e vidas mudadas, a obra continuava. Porque onde há um povo que ora, Deus age. E onde Deus age, não há limite para o que Ele pode fazer. Naquela mesma noite, enquanto os irmãos se despediam com apertos de mão e abraços sinceros, um casal entrou na igreja com os olhos cheios de lágrimas. A mulher, chamava-se Ana, carregava no colo uma criança de 3 anos, pálida e frágil. O menino, Lucas, havia nascido com uma doença rara que os médicos não conseguiam tratar. As palavras deles haviam sido duras: preparem-se para o pior. Mas Ana não aceitou. Ela ouvirá falar daqueles cultos onde pessoas eram curadas, onde Deus respondia de forma visível. E, mesmo sem entender muito, veio com o coração apertado, mas cheio de uma pequena esperança. Ao ver o casal, Gabriel se aproximou com calma. Não fez perguntas invasivas, nem promessas vazias. Apenas colocou a mão no ombro do marido, que tremia de emoção, e disse: Vamos orar juntos. Eles se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre os bancos ainda quentes das pessoas que haviam saído. Os irmãos que ainda estavam presentes se uniram em círculo, sem alarde, como quem ajuda um irmão a carregar um fardo pesado. As mãos se entrelaçaram, e as vozes se elevaram em uma só súplica: Senhor, tem misericórdia. Lucas, que mal conseguia abrir os olhos, parecia dormindo. Mas, de repente, enquanto oravam, a criança mexeu os dedinhos com uma força que não tinha antes. Ana sentiu e segurou a respiração. O marido, incrédulo, sussurrou: Ele está se mexendo, ele está apertando minha mão. Os irmãos continuaram orando, agora com lágrimas nos olhos. Não havia gritos, nem espetáculo. Só uma fé quietinha, mas firme, como a chama de uma vela que não se apaga. E então, aos poucos, a cor voltou ao rosto de Lucas. Seus lábios, antes arroxeados, ganharam um tom rosado. Os olhos se abriram, grandes e brilhantes, como se ele estivesse vendo algo maravilhoso. Quando se levantaram, a criança, que há semanas não conseguia nem sentar, esticou os bracinhos pedindo colo. Ana o pegou no braço e, sem acreditar, viu o filho sorrir. Um sorriso verdadeiro, de quem acabará de receber um presente inesperado.
Os médicos, dias depois, não encontraram mais nenhum vestígio da doença. Os exames, que antes mostravam um quadro desesperador, agora estavam normais. Inexplicável, disseram. Mas Ana e seu marido sabiam a verdade. Não era sorte. Não era coincidência. Era Deus. E assim, mais uma semente foi plantada. O casal, que chegou cheio de dúvidas, agora voltava toda semana, não mais como visitantes, mas como parte da família. Lucas, que deveria ter vivido pouco, corria pelos corredores da igreja, brincando com outras crianças, vivo e cheio de saúde. Porque na congregação cristã, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente. E cada vida transformada é um testemunho de que, quando um povo se une em oração, com um coração sincero, o impossível se torna possível. E a obra continua. Sempre continua. Ana e João não guardaram aquele milagre só para si. Toda vez que alguém na igreja contava um testemunho, eles se levantavam também, com os olhos brilhando e a voz firme, para falar do poder de Deus. O médico disse que não tinha jeito, que era para nos prepararmos para o pior, João repetia, segurando o filho no colo. Mas aqui, entre esses irmãos, Deus mudou nossa história. E não eram só palavras. A vida deles tinha virado de cabeça para baixo, no melhor sentido. Antes, Ana passava as noites chorando, com medo de perder o filho. Agora, ela passava as tardes ensinando crianças na escola bíblica dominical, compartilhando com elas a mesma fé que salvou Lucas. João, que antes mal entrava numa igreja, agora era um dos primeiros a chegar nos cultos, ajudando a organizar as cadeiras, a receber os visitantes, sempre com um sorriso e um convite: vem, irmão. Deus pode fazer por você também. Os médicos, que no começo duvidavam, agora olhavam para Lucas com espanto. Alguns até perguntavam, tímidos, o que aconteceu mesmo com ele. E Ana, sem vergonha, respondia: foi Deus. Na congregação cristã, eles oraram por ele, e Deus o curou. Alguns riam, outros ficavam pensativos. Mas um deles, o Dr. Marcelo, que tinha sido o mais cético de todos, certo dia apareceu no culto. Ele entrou quieto, de cabeça baixa, como se não quisesse chamar atenção. Mas quando o coro começou a cantar glória a Deus nas alturas, algo dentro dele se quebrou. No final do culto, ele procurou o pastor e, com a voz embargada, pediu: eu quero conhecer esse Deus que faz milagres. Ensina-me. E assim, como uma pedra jogada num lago, o milagre de Lucas foi criando ondas. Primeiro a família, depois os médicos, depois os vizinhos. Uma senhora do prédio onde moravam, Dona Maria, que sofria de uma dor nas costas há anos, ouviu a história e resolveu ir à igreja. Na primeira oração que fizeram por ela, sentiu algo quente percorrer suas costas e nunca mais sentiu dor. Isso não é religião, isso é vida, ela dizia a todos que encontrava, mostrando como conseguia se curvar sem gemer, coisa que não fazia há décadas. Os anos passaram, e Lucas cresceu forte, saudável, cheio de sonhos. Ele mesmo, aos 12 anos, subiu ao púlpito pela primeira vez para dar seu testemunho: eu deveria ter morrido, mas Deus me deu uma segunda chance. E essa chance não é só para mim, é para quem quiser crer. A igreja crescia. Não por propaganda, não por forças humanas, mas porque cada vida curada, cada coração transformado, se tornava uma luz que atraía mais pessoas sedentas por esperança. E no meio de tudo, Ana e João aprendiam a lição mais bonita: que milagre não é só a cura do corpo, mas a mudança da alma. Porque antes, eles iam à igreja buscando um milagre. Mas acabaram encontrando algo muito maior, um Deus que não só salva, mas que adota. Que não só cura, mas que transforma. Que não só ouve, mas que fala, às vezes num sussurro, às vezes num grito de vitória, como aquele domingo em que Lucas, já moço, batizou seu próprio filho nas águas da mesma igreja que um dia o viu quase morrer. E assim, a obra continua. Sempre continua. Porque onde há um povo que ora, que crê, que ama, Deus está no meio, fazendo o impossível virar história. E cada história, por menor que pareça, é um pedacinho do céu na terra. A vida de Ana e João já não era mais a mesma depois daquele milagre. O que antes era um lar marcado pela dor e pelo medo, agora transbordava de gratidão. Toda manhã,
antes de sair para o trabalho, João colocava a mão na cabeça de Lucas e orava: Senhor, obrigado por mais um dia com meu filho. Usa ele para a tua glória. Ana, por sua vez, não perdia uma reunião de senhoras na igreja. Lá, ela contava e recontava o que Deus havia feito, e cada vez que falava, parecia que o milagre ganhava vida outra vez nos olhos de quem ouvia. Mas Deus não parou por aí. Porque quando Ele começa a agir, não é só uma vida que muda, é uma corrente de bênçãos que não tem fim. Um dia, um casal novo apareceu na igreja. Vinham de longe, com o rosto marcado pelo cansaço e uma tristeza que pesava no ar. A mulher, chamava-se Marisa, carregava nos braços um bebê de poucos meses, tão quieto que dava medo. O marido, Carlos, mal conseguia olhar nos olhos das pessoas. Eles tinham ouvido falar da CCB por um primo, que disse: lá, Deus faz o que os médicos não podem. Ana os viu entrar e sentiu algo no coração. Não era pena, era uma certeza. Ela se aproximou com um sorriso e, sem perguntar nada, apenas disse: Deus tem um milagre para vocês também. Marisa olhou para ela com olhos cheios d'água, mas não respondeu. Só apertou o bebê contra o peito, como se tivesse medo de perdê-lo. Naquela noite, na reunião de oração, o pastor chamou todos à frente. E quando começou a orar, foi como se o Espírito Santo descesse sobre aquele lugar de um jeito que ninguém esqueceria. As pessoas choravam, clamavam, alguns caíram de joelhos. E no meio daquilo tudo, o bebê de Marisa, que há semanas não chorava, não mamava direito, mal abria os olhos, deu um suspiro fundo. Depois, outro. E então, bem devagar, começou a mexer os bracinhos. Carlos gritou. Marisa caiu de joelhos, balbuciando: Jesus, é você. É você. O bebê, que os médicos tinham dito que talvez não sobrevivesse, começou a chorar. Não era um choro de dor, era um choro de vida. De luta. De vitória. Na semana seguinte, o pediatra não acreditou nos exames. Isso não tem explicação médica, ele disse, coçando a cabeça. Mas Carlos e Marisa sabiam. Eles tinham visto com os próprios olhos, onde a medicina falhava, Deus agia. E assim, mais uma família se juntava àquelas que já sabiam: a CCB não era só um lugar de cultos. Era um hospital de almas, um refúgio para os quebrantados, um farol para os que não enxergavam mais saída. Cada testemunho que subia ao púlpito era como uma semente plantada. Cada milagre, uma prova de que Deus ainda fala. Ainda toca. Ainda salva. Anos se passaram. Lucas, o menino que quase morreu, agora era um jovem de voz firme e coração ardente. Ele não só servia na igreja como também levava a mensagem de esperança para além daqueles muros. Em suas visitas aos hospitais, ele orava pelos doentes e contava: eu já estive onde vocês estão. Mas Deus me tirou de lá. E Ele pode fazer o mesmo por vocês. E foi numa dessas visitas que ele conheceu Sofia, uma enfermeira que havia perdido a fé depois de ver tanta dor. Como pode um Deus bom permitir tudo isso? Ela perguntava, com amargura. Lucas não discutiu. Só sorriu e disse: venha conhecer o meu Deus. Não o Deus das explicações, mas o Deus que segura a nossa mão no escuro. Sofia foi. E lá, entre cânticos, orações e testemunhos, algo dentro dela começou a se mexer. Não foi de uma hora para outra. Não foi um raio do céu. Foi como o nascer do sol, devagar, mas impossível de ignorar. Até que, numa noite de Santa Ceia, enquanto o pastor falava sobre o sangue de Jesus que limpa e cura, Sofia sentou no banco e chorou como nunca. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de quem finalmente entendia: ela não precisava ter todas as respostas. Só precisava de Jesus. E quando ela se levantou para dar seu testemunho, com a voz trêmula mas cheia de uma paz que não vinha dela, muitas pessoas na igreja reconheceram aquele brilho nos olhos. Era o mesmo brilho de Ana, de João, de Marisa, de Carlos. Era o brilho de quem tinha sido tocado pelo impossível. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente. São vidas sendo restauradas, famílias sendo unidas, corações sendo sarados. E o mais lindo é que ninguém sai de lá do mesmo jeito que entrou. Porque quando Deus começa a escrever uma história, Ele não para no meio. Ele vai até o fim. E o fim dele é sempre bom.
sempre vitorioso, sempre cheio de glória. E assim, a obra continua. Sempre continua. O milagre se completou quando ela abriu as mãos. Não foram palavras grandiosas, nem gestos dramáticos. Foi o silêncio que falou mais alto. Ao compartilhar como Jesus havia transformado sua dor em esperança, sua falta em abundância, suas lágrimas em canção, algo invisível, mas poderoso, encheu aquele lugar. Uma mulher na última fileira, que há anos carregava o peso de um diagnóstico sem cura, sentiu um calor no peito. Um homem ao lado, amargurado por uma traição que o havia afastado da fé, viu suas lágrimas caírem sem entender porquê. E ali, entre os bancos de madeira e os hinos que ecoavam, o impossível ganhou endereço, aqui. Agora. Neles. Naquela noite, o médico ligou para a mulher: seus exames estão limpos. Não há explicação. O homem, ao chegar em casa, encontrou o filho que há anos não falava com ele à sua espera, com um abraço e um perdoe-me. E ela? Ela sorriu, porque finalmente entenderá, o milagre não era só a resposta, mas a mão que a segurava enquanto esperava. Reflexão: Deus não precisa de palcos nem de multidões para agir. Ele escolhe os corações quebrados como vasos para derramar sua glória. Às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas nos fazer ver que, mesmo no deserto, há um poço de água viva. Lição: a fé não é ter todas as respostas, mas confiar em quem as tem. Quando entregamos o pouco que temos, nossas dúvidas, medos e cicatrizes, Ele multiplica. Não para nos tornar heróis, mas para provar que, nele, até o mais frágil se torna testemunha do sobrenatural. E assim, a história segue. Porque Deus não escreve pontos finais, Ele escreve continuará, e cada novo capítulo começa com um suspiro de graça.